Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesta noite, inspirando para que possamos compreender bem a lição desta noite, refletindo sobre essa lição de história e colocando ela para o nosso dia, para o nosso presente, para nossas ações evolutivas. Obrigado, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma semana, por todas as bênçãos recebidas, por toda a ajuda, toda a orientação. E pedimos que ilumine a cada um desse planeta maravilhoso, que nos é morada há tantos milênios. Ilumine em especial as pessoas responsáveis por nações, por religiões, os grupos, que todos eles possam ser iluminados e conduzam essas pessoas para o bem, para a paz, para a harmonia. Muito obrigado, mestre, e que seja uma noite inspirada e iluminada a todos nós. E graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. E a lição é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Muito bem. Bom, a gente está estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente vai falar sobre o povo judeu, o povo de Israel. Então, capítulo 7, o povo de Israel. Bom, vou lendo também. É, o povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que construíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade dos seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos,
ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então, como todo povo, tem as partes, né, boas e as partes que tem que melhorar. Então, uma parte boa é eles têm fé, é, eles são unidos, eles são fraternos, pelo menos entre eles são fraternos, mas são trabalhadores, se ajudam uns aos outros, mas tem o problema do orgulho e de se fechar dentre eles. Então, você se fecha, você acaba não havendo essa mistura. Diferente dos arianos, que a gente conversou na outra reunião, que uma parte boa dos arianos era essa mistura, a parte boa dos judeus é realmente a fé, realmente a fé, a fraternidade e o trabalho. Mas precisa melhorar outras partes, por exemplo, o orgulho. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra na provisão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que, até hoje, representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouro. Então, todo mundo sabe a história de Moisés. Ele acaba crescendo com a parte do povo, ela crescendo no meio do povo egípcio. E ele é criado dentro da elite lá do povo egípcio. Então, ele é educado com toda a cultura egípcia. Então, ele tem toda uma cultura e dentre dentre os egípcios, né, e como todos os povos, acaba tendo aquela cultura que é para iniciados e a cultura do povo. Então, o povo egípcio tinha uma cultura muito grande. O povão não conseguia chegar nessa cultura, mas a elite,
entre os faraós, entre as pessoas mais. Tinha lá os iniciados e de grande cultura. E Moisés acabou absorvendo a boa parte dessa cultura fechada. Com toda essa cultura que ele já tinha de muitas vidas, mas a cultura que ele adquiriu com os egípcios, com toda a mediunidade que ele possuía, e se ligando, falando com os bons espíritos. Ele acabou conseguindo educar e conduzir o povo judeu e fazer leis, e fazer legislações, e conduzir esse povo da melhor maneira possível. Então ele recebe de Deus, melhor, dos emissários de Deus, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são transmitidos por esses grandes espíritos diretamente ao médium Moisés. E ele acabou, né, através dele, que teve todas as tradições, né, colocadas no Pentateuco. Então, boa parte dessa cultura do Velho Testamento acaba começando aí e passando através de Moisés. Então, ele acabou fazendo toda, como ele falou, toda essa ciência religiosa e é escrita nesses 5 livros da Bíblia, né? A gente está falando do Pentateuco bíblico, não do Pentateuco kardeciano. Pentateuco bíblico, né? Toda essa tradição e toda a escrita. A tradição na cultura dos judeus era transmitida de via maneira oral, né? Não sei se é exatamente o momento que eles passam isso para escrita, né? Mas muita tradição era feita de maneira oral e o Moisés teve um peso grande nessa ciência religiosa dos judeus. Bem, só para lembrar, muitas vezes a gente confunde, mas o Moisés não fazia parte do grupo de espíritos degradados. Eram espíritos que faziam parte da comunidade de Jesus ali. Foi dada a ele a oportunidade, então, de pertencer ali àquele grupo para poder levar o povo judeu, né, para o seu destino, né? A gente não pode esquecer disso. Tem como outros, Sim. né? Isso, o Moisés veio em missão, né? Não veio, realmente não estava. Ele veio como enviado de Jesus para poder transmitir a cultura e conhecimento para esse povo, né? Como Jesus falou, né? Que ia receber todo mundo de braços abertos, e ele enviou emissários, né? Missionários em todos os povos. E Moisés foi um desses missionários enviados ao povo judeu. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual dele.
todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O Velho Testamento, ele, uma Bíblia como um todo, né? Você tem que ler, para você entender o Velho Testamento, você tem que ler ele como um bloco só, né? Quando você lê um pedacinho só, você pode ter uma falsa interpretação do como um todo. O, a pessoa, para poder entender o velho, entender o texto, ele vai em várias camadas. Então, ele lê a primeira camada e é só a letra. Então, ele fica com o contexto da letra. Depois, ele vai estudando, ele vai entendendo o significado das palavras. Depois, ele vai entendendo um conteúdo um pouco mais abrangente. E esse conteúdo fica mais abrangente, mais e mais e mais, para os iniciados. Então, à medida que você vai estudando e vai interpretando e vai compreendendo, você vai vendo camada por camada, e vai tirando e vai entendendo cada vez mais. Os judeus dizem que a letra tem 70 versões, 70 significados. Ou seja, o mesmo conteúdo, né, o mesmo texto, você pode ter várias interpretações e não interpretações que se conflitam, mas interpretações corretas. Então você pode pegar aquele texto e tirar um conteúdo. Depois você lê de novo e tira um conteúdo bem diferente, porque é muito profundo. Então, para você realmente entender todo o conteúdo que está no Pentateuco, você precisa de muito tempo estudando. O Haroldo que gosta de ler, estudar e entender, e que ele fica falando sobre isso, né? Então, para você entender, por exemplo, o Velho Testamento, você tem que entender as próprias tradições do povo hebreu. Então, porque cada uma dessas do texto está baseada nas festas deles e todo o conhecimento, a cultura deles. Uma coisa que o texto fala, né, e que o Haroldo vive repetindo, é que o texto, né, no original, né, no original, na língua original, ela é uma poesia, ela é uma música. Então, quando você lê o texto no original, você vê poeticamente. Então, os salmos, por exemplo, eram para ser cantados. Quando você pega o salmo e traduz para um outro idioma, por exemplo, o português, você acaba perdendo um pouco dessa poesia, perdendo um pouco dessa sonoridade que no original isso tem, né? Então, às vezes, o próprio Haroldo vai, na hora de falar sobre o texto, ele vai falando, fazendo aquelas entonações. Ou você escuta um hebreu, né, um judeu falando, cantando, lendo uns salmos e vê aquela sonoridade na, na cantoria, na leitura dos salmos. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômadas e desprovidas e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos.
Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-os nos mais delicados momentos da sua vida, e foi ainda sobre o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação, revelações do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das formas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, o conhecimento, então existia muito conhecimento, mas ficava na mão de pouca gente. Então, dentro dos egípcios, por exemplo, tinha uma cultura grande e um grupo pequeno de pessoas. Ele está dizendo que o povo de Israel, ele se manteve firme, fé no Deus único. Os egípcios, por exemplo, dentro desse grupo pequeno de grande conhecimento, eles acreditavam no Deus único. Mas eles, para a população em geral, para a grande população, eles falavam do politeísmo. Né? Então, ele está dizendo, os judeus acreditavam e eram firmes nisso. Os egípcios não. Eles sabiam do Deus único, mas para a população está valendo o politeísmo. Muitos deuses. Aqui ele fala, né? Então, o Moisés acabou pegando esse conhecimento mais elevado e acabou conseguindo passar de maneira mais simples para a população. A mesma coisa, uma coisa aconteceu, um paralelo, aconteceu, por exemplo, no cristianismo, que no começo eram apenas poucas pessoas que podiam ler, por exemplo, a Bíblia. E depois, com o protestantismo, começou mais gente a ler a Bíblia, entender, interpretar e colocar, que antes era só um grupo pequeno. Agora, ele aqui na página anterior, ele fala aqui, ó, dos reinos de Israel e Judá na Palestina. Que reinos são esses de Israel e Judá? O povo hebreu, lá para trás, ele era formado de 12 tribos. Da onde vieram essas 12 tribos?
As 12 tribos eram os 12 filhos de Jacó, certo? Então, ó, você tem lá as 12 tribos de Jacó. Então, você tem lá, ó, Rubem, Simeão, Levi, Judá. Então, Judá era um dos filhos de Jacó. E tem mais lá, o Dan, o Naphtali, o Gade, Asser, Isaac, Zebulun, José e Benjamim. Esses 12 filhos eram filhos de 4 mulheres, mas o pai era único, Jacó. A partir desses 12 filhos, se dividiram em 12 tribos, que eram os líderes dessas 12 tribos. Ao longo dos anos, essas tribos foram vivendo e se proliferando, tal. E a partir dessas 12 tribos, acabou dividindo mais para frente em 2 reinos. O reino de Israel, que era composta das 12, 10 tribos, e o reino que ficava no norte, e o reino de Judá, que é o reino do sul, que era formado basicamente de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essa tribo de Judá é que deu origem ao nome judeu. Então, Jesus, né, que estava ali entre os judeus, era basicamente a tribo de Judá e um pouquinho da tribo de Benjamim, ok? E Prof. É que a gente, bom, pelo menos eu, né? Eu nunca estudei isso. um estudo, tô falando aqui, ó. Eu vi, quem eu ouvi falar a primeira vez foi com o Haroldo, essas histórias aqui, ó. Então, você tem isso aqui. Agora, essas 10 tribos, né? Esses povos aqui foram invadidos por outros. Por exemplo, essas 10 tribos foram invadidas pelos assírios. E houve uma mistura entre os assírios de cultura dos assírios com essas 10 tribos dos hebreus. E essa mistura gerou um reino cuja capital era Samaria. E quando a gente escuta na Bíblia que o pessoal, os judeus, esse reino do sul, desprezava os samaritanos, essa mistura aqui, ó, desse reino do norte, que é composto de 10 tribos dos hebreus, mais misturado com a cultura dos assírios. Então, o povo de Judá, de Benjamim, os judeus, desprezavam porque eles tinham influência de outros povos. Então, eles achavam que o pessoal, os samaritanos, não eram rigorosos perante o Pentateuco, perante as leis de Moisés, como eles, que seguiam, que tinham menos misturas de outros povos. Ok? Só para falar um pouquinho sobre isso aí.
A escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios, né? Olha a demonstração de orgulho. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições da humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau de correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Entre os vários povos, Jesus resolve nascer e começar a ensinar dentro do povo judeu. Ele já era um povo que acreditava num Deus único, ele tinha uma fé forte, mas, como o texto está dizendo, era um povo orgulhoso. Tanto que o grande erro lá do. Quando Judas toma a ação, Judas é um reflexo do pensamento do povo da época, que esperava um Messias guerreiro, que ia. Então, se você é orgulhoso e você está submetido a um Império Romano, como que eu, um povo escolhido, um povo bom, um povo melhor, eu vou ser submetido a um outro povo? Então, isso, né, feria muito o orgulho dos judeus. Então, ele estava esperando que viesse um Messias vitorioso, né? Elias, segundo a Bíblia, subiu para o céu num carro de fogo. Eles esperavam que Elias voltasse no carro de fogo. E eles falavam que Elias teria que vir primeiro para anunciar o Messias. E anunciar com um grande espetáculo. Elias tinha que vir no carro de fogo para poder chamar todo mundo e para mostrar que o povo judeu era um povo muito bom. E quando Jesus vem, humilde, numa manjedoura, filho de um carpinteiro, tudo mais, o povo judeu orgulhoso fala, não, isso aí não é mesmo, não é o Messias. Não é isso que eu estou esperando. Aí acaba o Judas tendo o pensamento, né, de como muitos judeus, acaba não entendendo, né, a missão de Jesus. Por isso que ele acaba fazendo aquele ato, né, vendendo Jesus, porque o povo judeu entendia daquilo. Ele amava Jesus, mas ele falou: Jesus está muito lento, vamos dar uma acelerada no em Jesus, vamos fazer o Jesus fazer, né, tomar as rédeas e colocar o povo judeu na supremacia.
Então, é isso que, né, o povo não entendeu, e os judeus ainda hoje esperam o Messias chegar. Mas, com o tempo, né, todo mundo, toda a humanidade vai entender que Jesus é o governador. Já existe, por exemplo, hoje, judeus cristãos. Já existe, no dia de hoje, pessoas que gostam são judeus, têm toda a tradição judaica, mas aceitam Jesus como o Messias, né? A maioria não, mas tem também pessoas que já aceitam Jesus como Messias. Professor, Diga. é, a gente um povo, eu vi um vídeo também que ajudou bastante a ficar claro, né, os exilados de Capela. Depois eu socializo no grupo também. E os hebreus que vieram com o povo hebreu que veio com essa missão, né, dessa parte mais religiosa, né, trazer para a humanidade, diferente dos egípcios que vieram, cada povo veio aí com uma missão. Aí Jesus, aí assim, todo esse esclarecimento das questões religiosas, né? Aí Jesus se faz homem e vem e encarna, é isso? No meio desse povo. Então, aí, assim, mas em muitos momentos, Jesus, quando a Bíblia conta, né? Essa questão do sofrimento e que ele passa enquanto um homem, enquanto sendo incompreendido, perseguido. Então, assim, Jesus não sabia que ele ia passar por tudo isso, ele era um espírito tão assim, esclarecido, sabia que ia passar por tudo isso, Eu sabia. Na né? verdade, na verdade é o seguinte: vieram lá os quatro, veio lá um grupo de capela. Esse grupo de capela eram quatro grupos, quatro nações, quatro agrupamentos, que já se conheciam, já viviam, já eram harmônicos, né? Lá em Capela. E quando eles reencarnam na Terra, eles mantêm essa aglomeração. Então, o povo judeu, o povo hebreu, é um desses quatro grupos que vieram de lá e se mantêm unidos aqui na Terra. Cada um desses grupos tem características próprias de conhecimento, de cultura, de religiosidade. Cada um tem características, né? Que características eles evoluíram mais em uma coisa e outras coisas têm que evoluir mais. Então, o povo judeu, ele estava num Deus único, tinham uma fé forte nesse Deus único, mas o problema deles era que eram orgulhosos. Jesus, né, após um certo tempo, né, então ele falou, ó, vocês vieram, eu vou abraçar vocês, eu vou mandar emissários para ajudar vocês. Mas, num certo momento, ele decide ele vir pessoalmente. Ele sabe que o povo é simples e tem uma série de dificuldades. Ele escolhe o povo judeu, prepara as pessoas para vir com ele, para transmitir a mensagem e essa mensagem não ser perdida, a mensagem ser esparramada por todo o planeta. Ele conhecendo nós, ele sabe que a gente é muito simples, muito ignorante, muito orgulhoso. Então, ele já sabia que a gente ia tropeçar, tanto que estava previsto, né, a boa parte da população não aceitar, e estava previsto até a parte
do sofrimento, do pessoal perseguir e até morrer, eles matarem Jesus. Lógico que Jesus, né, trabalhou para que a maioria da população aceitasse ele, mas sabia que, devido à ignorância do povo, isso não ia acontecer com boa parte da população, né? Ela só conheceu o povo, e Jesus conhecia todos eles, conhecia todos nós. Então não foi uma coisa assim, ah, não, Jesus não sabia, tal. É lógico que quando você faz todo o esforço para poder trabalhar pelo povo, né? Você ficaria muito mais feliz se todo mundo aceitasse, né? Porque Jesus quer o bem nosso. Então, uma coisa que fala, ah, não, Jesus ficou triste, Jesus, sei lá, ficou desesperado. Não, Jesus não ficou desesperado, nada. Ele só trabalhou pelo melhor nosso, sabendo que a gente não ia, a gente iria assimilar o conhecimento aos poucos. Tanto que Jesus fala, ó, eu estou ensinando isso. Entre os discípulos, ele abria mais, ele explicava mais. Na população como um todo, ele falava mais em parábolas. Depois, dentro do grupo dos 12, ou do grupo dos 500, dos mais próximos de Jesus, ele explicava com detalhes as parábolas, que pô, os próprios discípulos não entendiam totalmente. Mas eles estavam preparando, né? Jesus estava preparando todos esses discípulos, e mais um grupo, para poder disseminar isso ao longo entre os judeus e entre os não-judeus. Mas isso ele sabia disso. Tanto que ele falou, ó, eu sei que vocês não vão entender. Tanto que mais para frente eu vou mandar para vocês o Consolador. O Consolador que ele falou, ó, daqui a um pouco eu vou mandar o Consolador que ele vai relembrar o que vocês esqueceram e o que foi distorcido ele vai colocar na linha. O Consolador veio 18 séculos depois, 1800 anos depois da promessa de Jesus. Ou seja, muitas e muitas e muitas encarnações nossas, para a gente começar a assimilar aquele conhecimento, começar a entender um pouquinho mais da ciência, da religião, e aí que veio o Espiritismo para poder colocar o conhecimento mais, a compreensão um pouquinho melhor. Porque a gente é devagarzinho, né? A gente vai aprendendo aos poucos. E Jesus, com toda a paciência, com toda a didática, né? E foi esperando a gente a nossa evolução. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e, nu,
cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para que de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu os martírios da cruz, o divino Cordeiro. Então, está escrito no Velho Testamento, na Bíblia, né? Toda a vinda de Jesus. Moisés, ele veio e ele trouxe os 10 mandamentos e os ensinamentos. E esse ensinamento trazido por Moisés teve que ser assimilado pelo povo. Então o povo foi pegando aqueles ensinamentos e foi compreendendo e foi assimilando. Só que uma parte da população começou a pegar aqueles ensinamentos e repetir só a parte ritual, só fazendo a parte ritualística do que está nos livros. Só cumprir tradições externas. Então, dentro do livro do Velho Testamento, tinha os 10 mandamentos, que vieram através do médium Moisés. Mas tinham muitos ensinamentos que era para aquele povo simples e ignorante aprender. Por exemplo, que antes de comer tinha que lavar as mãos. É uma regra de higiene. A gente sabe hoje que se a gente não lavar as mãos e comer coisas com a mão sujas, a gente pode adquirir doenças. Então, você lava as mãos para evitar essas doenças. Muitos e muitos, muitos anos depois é que a ciência descobriu os micro-organismos tão pequenos que a gente não enxerga, mas que geram essas doenças. Mas na época de Moisés, ele tinha que falar, ó, é uma lei de Deus, lavar as mãos antes de comer. E assim ele foi fazendo várias outras ensinamentos que estão lá no Velho Testamento, na Bíblia, que são leis civis, leis de organização do grupo, leis de higiene, né? Existem várias leis de higiene dentro do Velho Testamento, várias leis de organização e com vários também conhecimentos aí de a parte religiosa dos 10 mandamentos. Então, e o povo da época era um povo muito rude. E como o povo era muito rude, as leis são muito rudes, são muito enérgicas. Então, se uma mulher cometer adultério, ela era apedrejada. Imagina, os 10 mandamentos falando que não podia matar e todo aquele negócio. Você falar que tem um apedrejamento. E eu acho que só existe essa lei de apedrejamento, essa tradição entre eles do apedrejamento, porque o povo era muito ignorante.
E quando você é muito ignorante, você só é, acaba aceitando uma coisa forte. Tanto que, para o povo de Moisés, o Deus era um povo que era um Deus que castigava. Deus que comandava o mundo com mãos de ferro, com muito rigidez. Com a evolução da população, Jesus veio e trouxe um Deus de amor, um Deus de respeito às pessoas. Mas isso só foi possível porque a população evoluiu um pouquinho. Então, Jesus mandou Moisés, mandou outros emissários ao longo do mundo, ao longo da história. O povo evoluiu. Aí veio o próprio Jesus e trouxe esses ensinamentos, essa boa nova. Aí ele esperou a população absorver esse conhecimento. Aí ele mandou o Consolador, a doutrina espírita, para ensinar mais a gente, para ensinar novos conhecimentos e relembrar os conhecimentos antigos. E falou que o Consolador ficaria conosco eternamente. Ou seja, esse conhecimento que trouxe a doutrina espírita, vai ficar conosco eternamente. Não é uma pessoa que vai ficar com a gente eternamente. Mas o conhecimento trazido por essa doutrina é que vai ficar conosco para sempre. No porvir, as organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo nesses 2 milênios que ora chegaram a termo? Que ora chegaram a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Então, estou dizendo aqui, ó, nota da editora. Esse livro foi escrito em 38, 10 anos antes de ser criado na Palestina o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel que a gente conhece hoje foi criado depois desse livro. Mesmo hoje, né, o povo de Israel, então, existe uma nação,
chamado Israel. Lá se concentra uma parte uma parte dos judeus. Mas existem judeus esparramados por todo o planeta. E esse povo judeu, como está dizendo o texto, ele é fraterno entre eles. Eles têm a comunidade deles, eles se ajudam entre eles. Isso é uma coisa boa. O problema é que, às vezes, eles se fecham demais entre eles, né? Como está dizendo o povo aí, com o texto. E eles ainda esperam a chegada do Messias. Nas palestras do Francisco Arnaldo, ele fala muito disso, né? Porque agora ele está trabalhando numa empresa, né, de judeus. Ele tá convivendo com essa comunidade judaica. Então, às vezes, ele troca figurinhas com os outros trabalhadores da empresa. Ele tem uma noção aí da cultura e do pensamento dos judeus no dia de hoje. Os judeus aqui no Brasil, né, eles convivem com as pessoas, tem essa troca, né? O problema é que os judeus lá em Israel ainda têm aquela região de conflito, aquela região que existe entre os judeus e os muçulmanos. Então, no Brasil é mais tranquilo. Em outras partes do mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem muitos judeus. Tanto que os Estados Unidos apoia muito Israel, né? Pelo fato dos Estados Unidos ser, apesar de ser teoricamente cristão, ele tem uma influência dos judeus muito grande. Perguntas, dúvidas? Mais alguma coisa sobre o povo de Israel, os judeus? Eu penso assim, futuramente a gente vai entender um pouco mais essa visão que tem entre os povos e na sociedade, sim, porque assim, Deus e a luz, né, do espiritismo, agora eu estou entendendo um pouco mais isso, nas várias sociedades, nos vários povos, tem essa cisão, né? Então, assim, as pessoas que, mesmo que são esclarecidas e que estão aí no comando das religiões, tá? Quando elas aderem à questão do materialismo, né, do poder, isso tem uma cisão com a questão religiosa, não tem? Isso a gente vai entender futuramente, porque eu fico imaginando assim, se as pessoas aceitassem, tivessem a humildade, os doutores da lei, os altos comandos, né, da, das religiões, na época que Jesus apareceu, não ia acontecer, não ia ser crucificado, né, mas está escrito. Mas assim, a gente vê nos dias de hoje, né, muitas religiões aí que pregam essa separação das pessoas, pregam esse elitismo, né? Ah, a gente vai entender, isso vai melhorar um dia. A gente ainda, a gente acaba, dentro do nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, a gente se julga melhor que os outros. Isso é uma coisa. Quando a gente se julga melhor que os outros, a gente se isola, a gente faz uma comunidade e acaba se isolando. Então a gente falou que os judeus se isolam. Na verdade, não é só os judeus que se isolam, né?
como você falou, cada uma das religiões acaba se julgando melhor que as outras religiões e acaba se julgando, achando que, você vai falar, todas as religiões, né? A maioria das religiões acreditam num paraíso, em algo que vai ser, as pessoas são prometidas, né? Que vão ser, o pessoal são vão ser salvos. E a maioria das religiões acreditam que vai ser salvo só o pessoal da minha religião. Eu tô na religião A e só o pessoal da minha religião que vai ser salvo. Todos os outros vão ser, tá tudo perdido, né? E a doutrina espírita sabe que a pessoa não é salva por ter escolhido uma religião. A pessoa, ela vai passar por uma próxima etapa, que a gente chama de mundo de regeneração, não os espíritas. Vai ser passada para o mundo de regeneração as pessoas boas, sejam elas de qualquer religião. Ou mesmo uma pessoa materialista, não, eu não acredito em Deus. Mas ela é boa, ela vai continuar no mundo de regeneração. Às vezes a pessoa se diz que não acredita em Deus porque foi apresentado para ela, né, um Deus que ela não acredita, né? Já falei aqui algumas vezes, o marido da professora, né, que me orientou, ela é católica. Ele era católico e ele fez o curso de seminarista para se tornar padre. Mas estava fazendo o curso de seminarista, tal, aí desistiu e casou, então saiu do seminarismo. E ao longo da vida dele, ele fez curso de física, fez mestrado, fez doutorado em física. E dentro da religião que ele estudou no seminário, falava de alguns dogmas que ele passou a duvidar, porque a ciência acredita em uma outra coisa. Por exemplo, a igreja acredita no criacionismo, né? Que a pessoa, são criadas. E a ciência diz outra coisa, a ciência acredita na evolução. Então, na cabeça dele, gerava conflitos entre a ciência e o que a religião dizia. Então, ele começou a negar a religião, porque a ciência ele sabia que era verdade. Então, ele acabou se tornando quase um materialista, né? Negando a religião que ele conhecia, né? Mas ele era uma pessoa boa, respeitosa mas ele acredito que toda a bondade dele, ele se permaneça dentro da terra, né? Apesar dele não começar a negar Deus, mas porque ele não conheceu. Então, a gente vai aos poucos evoluindo, né? E vai se conhecer, evoluindo. Todos nós, toda a população vai evoluindo. Então, a gente vai chegar, como o texto está dizendo, o- os judeus não acreditam em Jesus. Mas o próprio texto está dizendo, e a gente está vendo na realidade, que uma parte dos judeus já aceitam Jesus. E aos poucos, né, toda a comunidade, todo o planeta vai reconhecer Jesus como, né, toda a cultura, né, todo o conhecimento e o Jesus como governador. Os próprios, né, é, então, por exemplo, os hindus. Dentro do hinduísmo, dentro da religião lá, existe várias, né? Existem os budistas, existem os Hare Krishnas, existem os várias,
as divisões, né? E dentre eles, eles acreditam que Jesus foi um grande profeta. Eles não reconhecem Jesus como a gente reconhece, mas eles reconhecem que Jesus e a cultura, né, os ensinamentos de Jesus são de grande valor. Mesmo não sendo cristãos, eles reconhecem, né, a contribuição de Jesus para a humanidade, os conhecimentos que ele trouxe para a humanidade. Acho que aos poucos vai sendo naturalmente, as coisas vão se disseminando e vão evoluindo e aí o pessoal vai aceitando. Queria fazer uma reflexão, né? Uma vez, ouvindo uma palestrinha do Haroldo, na verdade, é aquela de perguntas e respostas, né? Aí começaram a falar sobre esse negócio de política, né, que está acontecendo hoje e tal, né? Mas como é que pode? Aqui é pátria do evangelho e está acontecendo tudo isso aqui dentro da nossa casa, dos nossos países. Como é que se define isso, pátria do evangelho, né? A resposta do Haroldo, ele se resumiu no seguinte: olha, vou perguntar uma coisa para você. A pátria do evangelho já chegou dentro da sua casa? Você conseguiu, você que está falando, você já conseguiu transformar a sua casa em pátria do evangelho? Você, disso de você, você já se transformou como pátria do evangelho dentro de você? Ainda não. Então, significa o seguinte, né? Eu, ao longo de tantos anos aí de espiritismo, eu fiquei conhecendo que eu já tive algumas encarnações, que eu já fui gladiador, que eu já fui padre, eu já fui dirigir embarcação. E isso me faz dizer, assim, será que eu já não fui judeu? Será que eu já não fui muçulmano? Será que eu já não fui francês? Será que eu não fui... Pô, depois de tantas, você acha que todas as minhas encarnações foi aqui no Brasil e eu só tô tomando conhecimento dos outros agora? Não. Na verdade, o que está acontecendo, nós, dentro de nós, na verdade, a gente, dentro de nós, tem um pouquinho de cada grupo desse que vieram de capela. Porque nós vamos aprendendo com uns com os outros, nós fomos para lá, para lá, para cá, para cá. Então, na hora de classificar o que está acontecendo, de a gente olhar o mundo, a gente fala, por que não podia ser assim, né? Agora, a questão é como é que eu faço para aprender? Então, eu começo a questionar agora, né? É como está falando assim, agora existem judeus que já estão percebendo que Jesus tem um valor, né? Muito grande, estão entendendo. Então significa que esses aqui já passaram por outras encarnações e agora percebem. E nós estamos começando a perceber. Então, no mundo ainda tem muito para acontecer, né? Muito para encarnar, muito para se reajustar, para transformar o mundo primeiro dentro da gente, né? Porque, sinceramente, se a gente está esperando que o mundo se transforme, eu vou aguardar o mundo se transformar, não é esse o caminho. E ele tá, o caminho da luz, está dizendo, o caminho da luz. O caminho da luz, né, ele está mostrando como é que Jesus está dirigindo, como se aqui fosse um corpo só, falando, como é que eu conduzo esse espírito, né, multiplicado por tantos espíritos aqui? Como é que eu conduzo isso para que ele adquira a luz? Então, significa que nós precisamos mudar o nosso mundo interno. O nosso mundo interno é que precisa ser reorganizado, mudado, né? Ver um pouquinho de judeu que eu tenho, um pouquinho de muçulmano, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Porque é gozado, né? A gente fala assim, é que nem aquele tem a regra áurea, né? A regra áurea. A regra áurea é a seguinte, né? Não faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo não te fizesse. Não faça ao outro que o outro gostaria. Ou faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Então, é gozado, né? Mas eu chego aqui e falo assim, tá certo, né? Mas aí daqui a pouco eu estou criticando uma pessoa, eu estou fazendo justamente o contrário do que a regra hora está mudando. Então significa que a gente precisa uma hora ser
uma coisa, passar por uma outra encarnação, a gente vai sendo conduzido para poder adquirir esse conhecimento espiritual que agora que a gente está despertando mais, principalmente no meu caso, não sei se vocês, pelo Espiritismo. Consigo ver o mundo, né? E enxergar os semelhantes na sua evolução, mas não deixo de ver a minha também, e ver qual é o estado que eu estou, né? Porque eu sei que eu vim de várias encarnações. E também sei que a pátria do Evangelho ainda não está a pátria do Evangelho dentro de mim, né? Porque ainda Jesus por inteiro não chegou aqui na sua integralidade, né? Eu tenho que aprender ainda a perdoar, a ser gentil, porque se o próprio Jesus disse assim, olha, na bem-aventurança, né, que esse mundo vai ser dos mansos e pacíficos, eu pergunto, nós somos aí já mansos e pacíficos? Ainda não, né? Porque esse mundo vai se tornar manso e pacífico quando ele progredir espiritualmente. Nós não alcançamos ainda, mas eu acho que no mundo interno, se a gente trabalhar, a gente pode alcançar. Antes que o, antes que o mundo, no seu global de todos os espíritos, alcançar esse parâmetro aí, né? O Celso, oi, prof. Olhando a, olhando a vida dessa forma, nós que já estamos aprendendo a questionar as nossas convicções, e já é difícil, como você mesmo disse, não é fácil admitir esse tipo de coisa, porque a gente ainda não compreendeu todas as questões dentro de nós mesmos, que estamos aprendendo o Espiritismo e que estamos aceitando todas essas verdades como lógica, como uma convicção que vai se formando dentro de nós. Porque não tem outro jeito, nós vamos ter que admitir esse tipo de. Visto por esse ângulo, né? Nós vamos ter que admitir. Na verdade, a gente admite já, né? Mas imagina a igreja, diante de todo o poder que ela constituiu ao longo das existências, onde ela era o poder absoluto há algumas, é, algumas centenas de anos atrás. Então, imagina se ela vai admitir esse tipo de convicção, ela perde todo esse poder. E ela não quer. Por quê? Porque é mais cômodo. Ela sai desse poder para admitir as nossas convicções que são corretas, que nós temos como corretas, e eles não querem ter. Isso não é interessante para eles. Erroneamente, porque eles estão equivocados. Porque cedo ou tarde eles também vão chegar nessa conclusão. Não tem, isso aí é uma lógica que nós estamos caminhando, todos caminharão para entender as coisas dessa forma. Não tem o que fazer. Mas enquanto eles puderem, eles vão segurar essa verdade que eles talvez intimamente admitam, mas não pode colocar para fora, para não perder todo esse poder. É uma pena, porque, enquanto isso, é, muitos deixam de ver as verdades que nós já estamos conseguindo ver. Mas todos chegarão lá, né? Todos Bom, chegarão lá. o que a gente tem que Opa, fazer é pegar todo esse conhecimento, né? E nós aprendermos. Então a gente tem que trabalhar em nós mesmos para a gente realmente. O que a gente tem na doutrina espírita é grande conhecimento. Agora, nós espíritas já aprendemos o que estão nos livros? Não. Mas a gente tem que pegar esse conhecimento, né, refletir e mudar as nossas ações, nossos pensamentos no dia a dia. Então, a gente tem aqui grande conhecimento. E a gente tem que só ir refletindo e praticando o que a gente aprende. Então, essa é a grande vantagem.
A gente tem conhecimento está sendo adquirido e vamos colocar em prática, Isso. né? E se a gente conseguir colocar em prática, a gente vai auxiliar o próximo, como fez Jesus. Jesus trouxe conhecimento, boa nova, mas muito mais que isso, ele exemplificou tudo que ele pregou. É isso que a gente tem que começar a fazer, né? A gente prega e tem que começar a viver o que a gente prega. A gente vai melhorando e vai vivendo o que a gente prega, a gente vai auxiliar, vai melhorar, vai evoluir nós mesmos e as pessoas próximas da gente. É isso que a gente tem que fazer. Só isso. Fácil. Eu também quis dizer o seguinte, que a gente tem que valorizar isso que a gente, pelo menos se a gente não sabia, que está sendo estudado aqui no livro, né? O seguinte, porque se nós tivermos certamente várias encarnações em vários lugares, podemos ter passado por ser judeus ou humanos, alguma coisa assim, né? Nessa nossa trajetória. Mas a gente hoje é quando a gente lê e fala, pô, mas por que essas pessoas eram tão ruins assim? Por que eles não fizeram? Tem que valorizar, porque se nós passamos por lá, se nós estamos aqui hoje é porque esse povo, essas encarnações passadas por esse povo, nos ajudaram a crescer, né? Pode até ser que a nossa visão, puxa vida, podia ser melhor, mas pelo menos cada pedacinho de encarnação que a gente teve ali, né, ajudou a gente ser o que é hoje, graças a Deus, né? Mas ainda saber e não ficar com aquele orgulho dos judeus que a gente já conseguiu um negócio. Não, tem, a gente sabe que tem muito, 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 muito mesmo para fazer. Como o Lourenço falou, tem que o maior avanço mesmo é quando a gente começa a praticar isso, né? Não só na narrativa, né? Mas praticando. Tudo bem. Eu gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje. Voluntários? Ângela quer fazer? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais esse presente que a gente recebe, né, em cada aula que nós temos, que nós consigamos ter o discernimento correto de tudo aquilo que nos é dado, que nós consigamos aprender com os exemplos que nós vemos, que a gente também pratica, que não deixa no esquecimento, né? Que nós consigamos realmente viver aquilo que Jesus nos permite aprender. Que nós tenhamos essa oportunidade sempre, essa oportunidade bendita de poder estudar e receber esse conhecimento e fazer dele o exemplo para todos aqueles que nos rodeiam. E assim nós dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Alguma boa evidência? Amém.
Ô, Roberto, você precisa ligar esse Wi-Fi aí, rapaz, porque não tem mais evidência. Ai, ai. Fica prestando Hoje, atenção. hoje, não é? Você fica aí atento, atento, quando você vê, não fechou o olho, não parou para ver nada. Muito bem. Então, boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. Lorenzo. Obrigado. Obrigado, Boa noite. Cleiton. Tchau. Tchau, Ângela. Tchau, Sônia.